Sejam bem-vindos, esse é o Tempo de Cidadania e continuando a nossa semana de estreia, um grande convidado, ele que já foi deputado estadual, já foi secretário da Justiça, também já foi vice-prefeito e prefeito de Natal por 4 vezes, estou falando de Carlos Eduardo. Olá, Carlos Eduardo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Que bom, Sueli, estar aqui conversando com você, uma grande satisfação. A gente não pode começar a nossa conversa de hoje e não falar do que está acontecendo, né? Do maior acontecimento, o mundo inteiro se rendeu e o Brasil não foi diferente. Já amargamos inúmeras vidas que foram ceifadas por conta da pandemia, da Covid-19. Qual é o seu entendimento desse cenário hoje de pandemia no Brasil e um pouquinho no Rio Grande do Norte? Nós estamos vivendo a pior quadra nacional dos últimos 100 anos, eu acredito. E cabe aqui um retrospecto. Nos últimos 6 anos, nós entramos numa grave depressão econômica. O Brasil praticamente quebrou a sua economia. E quando estava se recuperando, né, esboçando as primeiras reações de retomar novamente o impulso econômico, veio essa tragédia desta pandemia, né? E aí, Sueli, é o que nós estamos vendo, né? O Brasil hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o pior país no enfrentamento da pandemia. E a gente sabe as razões, né? A gente sabe as razões, em primeiro lugar, porque o governo federal, ele não exerceu o seu papel de liderança, o seu papel de comando, né? Dando uma orientação nacional, né, ao Brasil para o enfrentamento da pandemia. O que a gente viu foi um presidente negacionista, um presidente que falava que era uma gripezinha, falava que gripezinha, que era uma coisa de marica, quem queria se vacinar. Ou pior ainda, né, aquelas chacotas sem a menor graça, dizendo que as pessoas que iam se vacinar iam virar jacaré, a mulher ia criar barba, o homem ia falar fino, né? Um deboche, né? Em cima de cadáveres, em cima de uma tragédia jamais vista, né? No Brasil nos últimos 100 anos. Então isso tem prejudicado muito a reação do Brasil, de todos nós brasileiros, né, para que a gente minore os efeitos desta pandemia. Nós tivemos, como registra a imprensa, como registra as redes sociais, né, em setembro do ano passado foi oferecido 70 milhões de vacinas para o Brasil, e isso naquela época foi renegado, né? Não deram importância. O fato é que o Brasil hoje está na lanterninha da solução, porque a solução realmente é a vacina, e uma coisa que está se agravando, porque está faltando os insumos, como sedativos para quem vai ser entubado, oxigênio, né? Além da solução final, que é a vacina, né? É uma pena que a gente esteja com um governo federal que incompetente, um governo federal que não deu o devido importância
ao enfrentamento desta questão. O que a gente vê a cisânia é o confronto, né? Muitas vezes a ideologia intervindo, né, indevidamente num problema como esse, porque esse é um problema para unir o Brasil todo, né? Mas aí a gente vê o governo federal se confrontando com os governadores, com os prefeitos, o governo federal se confrontando com o Supremo, né? Com o Congresso. Então é uma situação lamentável, mas eu sou um otimista incorrigível, eu espero ainda bom senso, né? Eu tenho lido com bastante atenção a imprensa nacional, tenho visto as redes sociais, e a gente já chegou numa situação que vai exigir, sim, uma união nacional, né? Para que a gente possa efetivamente dar uma orientação a esse Brasil, todos unidos, né? Fortalecendo a assistência de saúde e, sobretudo, o que é o principal, que se resolve o problema, que é a vacina, né? Que é a vacina e, consequentemente, a volta da normalidade, que, infelizmente, atualmente, nos dias de hoje, a gente não vê essa luz no final do túnel. Estamos sem perspectivas. São perspectivas. A luz que se enxergar hoje, no final do túnel, deve ser do trem que vem de lá para cá, né? Infelizmente. Então, eu acho que as instituições devem se pronunciar. Está havendo já uma pressão muito forte pela vacina, né? Porque é isso que salva a vida e volta à normalidade econômica que a gente tanto precisa. A classe média está empobrecida, os carentes, as pessoas pobres estão mais pobres, mais miseráveis, né? O desemprego graçando, não é? O desemprego graçando, o que forma uma situação assim muito triste, muito profundamente lamentável, né? Falamos aqui da seara nacional, como a pandemia tem sido tratada ou não tratada, né? Depende da perspectiva também. E qual seria a sua visão do que tem sido feito aqui no estado e no município? Olha, eu estou vendo agora com mais otimismo a questão do Rio Grande do Norte. Estava havendo uma desavença, desacordo aí entre a governadora e o prefeito de Natal. Mas me parece que agora eles se entenderam, e isso vai ser muito importante, tá certo? Porque quem vai ganhar com isso é quem deve ganhar, que é o povo do Rio Grande do Norte. Se o problema já é difícil, como eu já lhe disse aqui, se já não tem a vacina, se já começa a faltar os insumos, né, sedativos para você entubar o paciente, não é? Que já começa a faltar oxigênio, e a classe política, a classe dirigente brigando, aí paciência. Ninguém merece isso. Mas isso foi ontem. Hoje, graças a Deus e graças ao bom senso, né, graças à sensatez, já há essa união de esforços, e isso vai minorar, sim, o nosso sofrimento, o sofrimento que todos nós estamos passando. Em sua época como prefeito, vivenciamos também uma temporada, um surto, acredito que pandêmico também, de H1N1, que até então foi descoberto e houve
a correria, a mesma correria, não na mesma proporção, mas a mesma correria em torno de uma vacina e algo que a gente pudesse, que a população pudesse ser imunizada. Qual foi, se pudéssemos fazer uma comparação daquela sua época com uma vacina H1N1 e agora, o que poderia ser feito que ainda não foi feito? Veja, primeiro o seguinte, é sabido e consabido que o Brasil tem um alto conceito em campanhas de vacinação nacional. Depois, o Brasil tem isso porque tem o SUS, que é o maior programa da América Latina de inclusão social, é o SUS. E o SUS, com a sua capilaridade, o SUS está em todos os municípios do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, o SUS está nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Então, se a prefeitura é eficiente, competente, ela tem os instrumentos e a amplitude para levar a efeito uma campanha de vacinação. Eu era prefeito, você lembrou bem, Sueli, eu era prefeito e quando aquela gripe que estava matando, não com a crueldade que mata esse coronavírus, mas estava efetivamente matando, sobretudo idosos e crianças, eu posso lhe dizer o seguinte, que como prefeito eu conheço a área de saúde, por exemplo, de Natal, e que não é diferente das demais. É uma área comprometida com a saúde pública, é uma área comprometida em defesa da vida. São profissionais que trabalham inclusive sábado e domingo e feriado. Eu me lembro que nós fizemos, eu propus um mutirão, né, de 30 dias, né, e com a adesão de toda a área de saúde de Natal. E foi uma vacinação ordeira, pacífica, tá certo? Primeiro lugar, os idosos. Segundo lugar, as crianças. E depois a juventude. Então é o seguinte, o SUS está aí, o SUS é preparado, o SUS está em toda parte, tem capilaridade, mas está faltando uma coisa fundamental, que é a vacina, né? Eu tenho até receio, na minha palavra aqui, eu critiquei o governo federal, mas eu critiquei porque é merecida essa crítica, né? É merecida essa crítica. O governo federal ajudou os estados financeiramente, ajudou os municípios, é verdade, mas ele errou muito mais. Ele errou muito mais, porque se você for para os países europeus, para o Canadá, para os Estados Unidos e na nossa América Latina, você vai verificar que o Chile, por exemplo, que a Argentina, por exemplo, que o Uruguai, por exemplo, guardando devidamente a proporcionalidade da população, mas eles estão muito mais agressivos na vacinação do que o Brasil. O Brasil, inacreditavelmente, inaceitavelmente, até esse momento, o que avulta é o conflito, se colocando ideologia, tá certo? Quando a defesa da vida não quer saber se é de direita ou se é de esquerda, se é capitalista ou se é socialista ou comunista, tá certo? O que está se precisando é vacinar. Então, ensariar as armas ideológicas, deixar de lado, tá certo? E vamos para uma união nacional. E vamos para uma união nacional, são vidas. Suelen, eu tenho depoimentos, como prefeito, eu tenho depoimentos de gente da área de saúde, que as pessoas estão morrendo em casa, em Natal,
em Natal, estão morrendo em casa, ou estão morrendo com falta de ar nas enfermarias, tá certo? Isso é uma coisa assim inaceitável. Quando a gente sabe, por tudo que aqui já foi dito, que a gente conversou, Suelen, é lamentável que o presidente Jair Bolsonaro não tenha a estatura do cargo, a estatura do momento nacional, tá certo? Para ter conduzido esse país com menos traumas, né? Diminuindo essa tragédia, né? Vamos esperar, Suelen, vamos esperar que essa coisa mude, porque vai ter que mudar. Nós já estamos perto de 300 mil cadáveres, né? Está se morrendo mais de 2.000 pessoas por dia. Isso já se perdeu até o controle. Eu tenho certeza que já se perdeu o controle. Os hospitais privados de Natal estão fechados, até a enfermaria está fechada, porque não é por nada, não tem como receber, tá certo? Então, pelo amor de Deus, nós precisamos dar um freio de arrumação nisso. Nunca é tarde, antes tarde do que mais tarde, não é? E vamos botar o bom senso, a sensatez e vamos defender a vida. O bem mais precioso da humanidade é a vida. E a vida no Brasil não está valendo nada atualmente. E a gente sabe que nós temos instituições nesse país, tá certo? Que são instituições conscientes dessa situação. São instituições que enxergam essas coisas, mas ainda com dificuldade, né, de se colocar. Não cabe mais braços cruzados, omissão. Não cabe mais omissão. Não cabe mais omissão. Nós temos que exigir vacina e nós temos que exigir um recurso extra para a saúde, para que, pelo amor de Deus, não se falte oxigênio, não se falte sedativo e se corra atrás do remédio definitivo, que é a vacina. A vacina para salvar vidas e a vacina para salvar a nossa economia, isto é, salvar os empregos, salvar os salários e salvar as pessoas, para as pessoas não morrerem de fome.